Olá, gente! Este é o último tópico dos métodos nessa nossa aula de elementos textuais na redação do projeto de pesquisa de abordagem quantitativa, em que a gente vai falar um pouco sobre o último tópico dos métodos, que são referentes a processamento e análise dos dados. Então a gente precisa indicar, né, nesse finalzinho dos nossos métodos, como nós vamos tratar as informações que nós coletamos dos indivíduos. Naturalmente, num estudo de abordagem quantitativa, nós vamos processar e analisar dados quantitativos e vamos utilizar aí as ferramentas da estatística para poder reconhecer certos padrões, né, de distribuição dos fenômenos, né, entre os sujeitos que a gente pesquisou. A análise dos dados quantitativos basicamente é isso, é reconhecer padrões, né, de informação. No tópico do projeto, a gente precisa mencionar como a gente vai fazer a redução e a classificação ou categorização das informações que nós coletamos, né? O que é que eu quero dizer com redução? É que imagina assim, ó, um estudo em que você vai avaliar estado nutricional de crianças e adolescentes e associar isso com o consumo alimentar e atividade física. O estado nutricional você vai avaliar a partir do critério antropométrico do índice de massa corporal. Para derivar o índice de massa corporal, você vai precisar de informações de base, né, que são os dados de peso dos indivíduos e de altura. Sem estes, você não consegue calcular o IMC. Então, a informação que você coleta não é IMC. Você coleta o valor de peso, não é? Ou massa corporal, né? A melhor forma de a gente falar sobre esta variável, de cada um dos indivíduos, e vai coletar também informação sobre altura. No processo de processamento, você vai transformar peso e altura, né, em IMC a partir do cálculo que diz que IMC é peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros. Esse é o valor do IMC, né? Mas isso ainda não é suficiente para a gente analisar o estado nutricional. Para analisar o estado nutricional, a gente precisa agora qualificar o que significa cada valor de IMC que foi calculado. Essa qualificação ela se dá a partir da aplicação de pontos de corte, em que a gente define que até certo valor o indivíduo vai ser classificado como estado nutricional X. Daquele valor em diante, ele vai ser classificado como estado nutricional Y, e assim por diante. Normalmente se classifica IMC em indivíduos de extrema magreza, magreza, estado nutricional normal, status do peso normal, peso normal, indivíduos com sobrepeso sem obesidade, e indivíduos com obesidade. Em alguns pontos de corte, você tem graus de obesidade dependendo do valor de IMC que foi encontrado, né? Obesidade grau 1, grau 2, grau 3. Na hora da análise de dados, dependendo do tamanho do seu banco, né, do número de indivíduos que você tem, quantos indivíduos você pesquisou, você pode reclassificar ou recategorizar os indivíduos nessas classificações que eu acabei de citar em grupos por afinidade. Então, se eu quero analisar algo relativo a excesso de peso, eu posso querer juntar todo mundo que tem sobrepeso, obesidade, independente do grau de obesidade, num único grupo. E os outros que não são obesos, então, indivíduo de extrema magreza,
magreza e de peso normal. Eu vou categorizar no outro grupo. Então, todo esse processo precisa ser descrito nesse tópico dos seus métodos, que é o tópico de processamento e análise de dados. Como é que você vai reduzir, classificar, categorizar as suas variáveis para fins de análise. Os estudos quantitativos, de maneira geral, eles podem ter até 3 etapas de análise de dados. Isso depende da característica dos dados e depende também da finalidade do estudo e também da expertise de quem está fazendo a análise. Então, a gente pode apenas fazer estatística descritiva, apresentando proporções, média, mediana, moda, desvio padrão, variância, se a finalidade do estudo foi apenas descrever. No caso de estudos que são descritivos, eles não precisam fazer mais nada além de aplicar essa estatística descritiva. Se o estudo quiser fazer comparação entre grupos de sujeitos com características de exposição e de desfecho distintas, a gente vai fazer uma análise para duplas de variáveis, que a gente chama de análise bivariada. Por exemplo, eu quero descrever na minha amostra qual é a proporção de pessoas com sobrepeso e obesidade, independentemente do grau, entre meninos e meninas. Então, eu vou pegar a variável sexo e vou cruzar a variável sexo com a variável estado nutricional e comparar qual é a proporção de sobrepeso e obesidade entre meninos com a proporção de sobrepeso e obesidade entre meninas. No final, eu posso dizer que é maior no grupo dos meninos ou no grupo das meninas, ou eu posso dizer que não tem diferença. Eu ainda posso utilizar um número maior de variáveis de exposição para tentar verificar o efeito delas conjuntamente no desfecho de saúde que está sendo analisado. Toda vez que eu faço análise bivariada, eu cruzo uma variável de exposição com a variável efeito. Eu posso ter 20 variáveis de exposição. Na análise bivariada, quando eu cruzo sexo com o estado nutricional, eu avalio apenas esta associação. Quando eu for cruzar idade com o estado nutricional, sexo já saiu da análise. Agora eu só estou categorizando os indivíduos a partir de faixa etária. Se eu for cruzar nível econômico com o estado nutricional, eu agora esqueci essas outras características dos indivíduos, como sexo e como idade, e vou categorizar toda a minha amostra apenas em níveis econômicos. Na análise multivariada, pelo contrário, ao mesmo tempo em que eu cruzo nível econômico com estado nutricional, isso é feito na presença das outras características dos indivíduos. Por que isso? Porque em saúde, ninguém deixa de ter sexo ou gênero e passa a ter apenas nível econômico. Então, ao mesmo tempo que é homem ou mulher, tem tal nível de escolaridade, tem tal nível econômico, tem tal faixa etária. Então, não dá para dissociar esses atributos dos indivíduos. Então, as modelagens estatísticas multivariadas, elas consideram esta realidade e conseguem ver o efeito de determinada exposição num desfecho de saúde na presença de outras exposições. Desse modo, a gente consegue examinar interações entre subgrupos de atributos. Então, eu posso analisar o efeito do nível econômico no subgrupo sexo. Então, meninos do nível econômico A, qual o efeito disso no desfecho? Meninos no subgrupo econômico B, qual o efeito disso no desfecho? E assim por diante. Outra coisa interessante e importante, na verdade, que você precisa mencionar nesse tópico processamento e análise de dados, é como você vai tratar os chamados missing data. Missing data é dado faltante.
porque quando a gente está coletando informação na pesquisa, coletando dados, nem sempre a gente consegue obter 100% das informações sobre todas as variáveis do estudo de todos os indivíduos. Então, tem sempre aquele indivíduo que no questionário de 10 questões, ele só preencheu 8. Ele esqueceu de preencher uma. Outro só preencheu uma questão. Quando a gente está digitando isso, né, para poder analisar, a gente começa a se deparar com isso, que são os dados faltantes. Dependendo da quantidade de dados faltantes em relação ao tamanho da amostra, a gente pode ter um comprometimento sério, né, da validade do estudo e dos resultados. Mas isso não é o fim do mundo. Então, principalmente quando a gente trabalha com amostras muito grandes, a gente se depara com dados faltantes, né? E é preciso saber como tratá-los. Os dados faltantes, eles não devem ser apenas excluídos sem nenhum tipo de reflexão, porque até mesmo esta exclusão, né, da análise pode introduzir um viés importante no estudo, o que compromete as constatações. Tá? De maneira geral, nos estudos quantitativos, né, a gente se vale da ferramenta de arrumar os nossos dados em bancos de dados, em que cada linha representa um indivíduo que participou do estudo e uma medida deste indivíduo. Então, eu tenho aqui, no meu banco de dados, cada uma dessas linhas representa uma medida de um indivíduo e uma medida de todos os instrumentos que eu utilizei na minha pesquisa. Cada coluna representa uma variável ou um atributo deste indivíduo. Então, por exemplo, aqui neste banco, eu tenho na linha 1 o indivíduo que está categorizado como número 2, que tem um nome, né, que tem um turno escolar, que tem um sexo, que tem uma frequência escolar, ou seja, se foi ou não foi para aula naquele dia. Essa variável aqui diz respeito à medida, então a medida 1 do indivíduo 2, que tem estas características, e aqui é a resposta que ele deu no meu formulário de coleta de dados. Isso é muito útil porque possibilita que a gente utilize os nossos dados em softwares de análise estatística, o que diminui bastante o tempo e o trabalho na hora de reconhecer os padrões de resposta dos indivíduos, de fazer categorizações e classificações e comparações, né, entre grupos de indivíduos, e também possibilita que a gente faça mais facilmente as análises de estatística descritiva, as análises bivariadas e as análises multivariadas, se você conseguir chegar até esse nível de análise. Bom, então a gente finaliza aqui o último tópico, né, dos elementos textuais de pesquisas quantitativas no item métodos, né? E em outra aula a gente vai abordar as características da redação do tópico referencial teórico ou revisão de literatura. É isso aí. Um abraço.